galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alain, vamos para mais uma videoaula de geografia. Na última aula nós trabalhamos a dinâmica do lugar em que vivemos. Como a paisagem, como o espaço geográfico, ele é dinâmico, como ele se transforma ao longo do tempo. E uma das atividades econômicas que mais contribui para essa transformação, para essas mudanças constantes na paisagem, é a atividade industrial. E é o que nós vamos entender agora nessa aula. Produção industrial transforma a paisagem e o espaço. O que é indústria, pessoal? Olha só, a indústria é uma atividade econômica ou um conjunto de atividades que tem por finalidade transformar uma matéria bruta, um produto semi-acabado, ou uma matéria bruta, num produto industrializado, num produto acabado. Exemplo, uma mesa. O que ela é composta? Qual é a matéria-prima de uma mesa? Normalmente, madeira, prego, cola. Algumas mesas são revestidas de granito, de rocha, mármore. Então, a matéria-prima dessa mesa é a madeira, é o mármore, é o prego, é a cola. E toda essa matéria-prima, lá na marcenaria, lá na fábrica de móveis, indústria moveleira, vai se juntar transformando no produto acabado, industrializado, que é a mesa. Então, esse é o papel da indústria. Bom, eu queria que vocês analisassem essa foto, refletissem sobre ela. O que tem nessa foto que não é industrializado? Não é. Vocês devem estar pensando assim, porque eu sei que vocês não são bobos, vocês são espertos. Olha, essa mesa aqui ela é industrializada. Esses pães também, porque são feitos na padaria, que é uma indústria alimentícia, uma panificadora. Esses copos também são industrializados. O que não é industrializado aqui? As pessoas, os seres humanos e as frutas. As frutas são produzidas lá na lavoura, lá na agricultura, lá no campo, não é na indústria. Pois é verdade. Só que para essas frutas serem produzidas, chegarem até a mesa, teve que usar fertilizante, agrotóxico. Isso foi fabricado numa indústria. Essas frutas foram transportadas até o supermercado por veículos, por caminhões. Esses caminhões, esses veículos foram produzidos numa indústria. Então, assim, a atividade industrial está presente em toda a nossa vida, até quando você acha que não está, tá bom? Mas onde, como começou essa indústria? Como que ela surgiu? Para entender isso, vamos estudar as 3 etapas produtivas inventadas pelo homem, as 3 fases de produção. A primeira é o artesanato. Ela surgiu antes do século XV, do século XV para trás. Essa pessoa aqui era um artesão. Ele produzia um produto sozinho e o trabalho era 100% manual. Ele usava apenas as próprias mãos e alguns instrumentos rudimentares, como um martelo, como um serrote. Apenas instrumentos rudimentares. O trabalho era 100% manual e o artesão trabalhava sozinho. Era uma produção muito lenta. O cara demorava 3 dias, 4 dias para produzir um produto. Suponhamos que ele era aqui um costureiro, ele demorava 3, 4 dias para produzir uma peça de roupa. Ou para produzir um instrumento de uso agrícola, uma enxada, um enxadão, um arado. Ou ele era um sapateiro, demorava aí 4, 5 dias para produzir um calçado. Era uma produção muito lenta, né? Bom, a população mundial ela vai crescendo, as cidades vão surgindo, vão crescendo, a população vai aumentando e a procura pelos produtos vão aumentando. Então, o artesanato era um modelo produtivo muito lento. Com esse crescimento populacional, com essa mudança na organização espacial, surgindo cidades, a procura por produtos vai aumentar. Aí surge a manufatura. Depois do século XV, o que era a manufatura? Era uma atividade produtiva também manual, igual ao artesanato. Não tinha máquina.
Só que, na manufatura, os artesãos trabalham juntos, dividindo tarefas. Um vai mexer só, por exemplo, com a madeira. O outro vai mexer só com o couro. O outro vai mexer só com a borracha. O outro vai pregar. O outro vai colar. Cada um participa da etapa produtiva. Com essa divisão de tarefas, agora eu tenho o quê? Um aumento da produção. E em menos tempo, eu tenho até um aumento da produtividade. Eu vou produzir mais e mais rápido. Para quê? Para atender uma procura cada vez maior pelo produto, porque a população está crescendo. Então surge a manufatura. A manufatura, ao longo do tempo, ela vai mudar, se transformando na indústria, que também é chamada de maquinofatura. As cidades continuam crescendo, a procura por produtos continua aumentando, de modo que agora um modelo produtivo que vai atender a essa procura cada vez maior pelos produtos é a indústria, também conhecida como maquinofatura. A indústria, então, vai surgir no final do século XVIII, 1770, 1780. É a máquina agora que produz o produto, é a máquina que fabrica o produto industrializado. O homem vai operar a máquina, daí operário, os que trabalham nas fábricas. Ele vai manusear, operar o funcionamento da máquina. Mas quem vai produzir agora não é mais o homem, é a máquina. Por isso se chama maquinofatura. A indústria, ela surge na Inglaterra, no final do século XVIII, como eu falei aqui. Aqui é um exemplo de uma máquina, de um tear. O tear era uma máquina que produzia tecidos. Isso aqui, ó. Na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, a principal indústria era a indústria têxtil. E o tear era aquele equipamento que transformava o algodão no tecido. Esse tear, no início da Revolução Industrial, ele era movido pela energia humana, pelo trabalho humano. A força humana fazia o tear trabalhar. Mas logo depois que surgiu esses teares, movido à energia humana, surgem os primeiros teares movidos à energia hidráulica. Usa-se o movimento da água para fazer o tear trabalhar. São os teares hidráulicos. Então as indústrias vão precisar se instalar agora próximas aos rios. Porque a água é o principal fator industrial, é a principal fonte de energia. Só que o que acontece? Logo depois que surgem esses teares hidráulicos, eles vão ser substituídos pelos teares a vapor. James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. Agora eu vou ter uma máquina movimentada pela energia do vapor, não mais pela energia hidráulica. É uma máquina mais produtiva, trabalha mais rápido, produz mais. Só que para produzir vapor tem que ter fogo. E para poder fazer o fogo, eu vou utilizar carvão mineral. Porque eu queimo o carvão mineral, aqueço a água vira vapor e vai movimentar a máquina. Movimentar um trem, movimentar um navio, é a energia do vapor. Então agora as indústrias precisam se instalar não próximo dos rios, mas próximo das reservas de carvão mineral. Olha, você já tem uma nova organização espacial da indústria, que agora precisa se instalar próximo às reservas de carvão. Só que o tempo vai passando e no século XIX surgem as máquinas movidas à energia do petróleo, a combustão interna, a queima do petróleo, do diesel, da gasolina, que é o chamado a combustão, e a energia elétrica. Então agora as máquinas, muito mais produtivas que a máquina do vapor, trabalham muito mais rápido, produzem muito mais, são muito mais eficientes, movidas pela energia elétrica e da combustão, do petróleo. E as indústrias não precisam mais estar próximo das reservas de carvão, porque a energia elétrica chega até a indústria e movimenta as máquinas. Então você vai ter, de novo, uma reorganização espacial da indústria, que agora não precisa mais se instalar próximo
das reservas de carvão. De novo, uma reorganização espacial da indústria. Bom, seguindo. Hoje as indústrias, elas são muito diferentes daquelas primeiras que surgiram há 300 anos atrás. As indústrias hoje são repletas de braços mecânicos, de robôs, de computadores. Quase não tem mais funcionário, operário dentro das indústrias. Quase não tem, infelizmente. Mas tem um lado bom, porque os produtos são cada vez de melhor qualidade, produz cada vez mais rápido, beleza. Só que a profissão, o trabalho humano deixou de existir, a profissão deixou de existir. O homem está sendo substituído pela máquina. É um desemprego constante, permanente. Esse é o lado ruim. Bom, seguindo adiante. Etapas de um processo produtivo, pessoal. Etapas de um processo industrial. Olha esse gráfico. Nós temos aqui a plantação de algodão. Esse algodão, agricultura, lavoura, não é indústria. Ele é colhido e vem para a primeira indústria, a indústria de fiação, aonde ele vai virar fios. Essa fábrica, essa indústria de fiação, vai mandar esses fios para essa indústria aqui, chamada tecelagem. É onde os fios vão ser entrelaçados no tear e vai se transformar em tecido. Essa indústria de tecidos vai mandar essa matéria-prima, esse produto, para essa fábrica aqui, para essa outra indústria, que é a indústria de confecção, que vai produzir as roupas que vai para o comércio, para as lojas, aonde vão ser vendidas. Aqui já não é indústria mais, aqui é o comércio, né? É o setor terciário, o último setor da economia. Aqui é o primário, a agricultura, no campo. Esses daqui são o secundário, a indústria, e esse aqui é o terciário, o comércio. Agora, olha só a engrenagem, todas as etapas produtivas e industriais até que a roupa chegue até o consumidor final. E para terminar, pessoal, hoje eu não preciso mais estar perto de um rio, que as máquinas não são hidráulicas. Eu não preciso mais estar perto de reserva de carvão, porque as máquinas não são movidas a vapor. Mas eu preciso estar perto de infraestrutura básica para instalar minhas indústrias. O que é infraestrutura básica? Energia elétrica, aqui, ó, rede de energia elétrica, para a energia chegar até a minha indústria, movimentando as minhas máquinas. Eu preciso ter rodovias, ferrovias. Para quê? Para que essa rede de transporte possa escoar a produção. Toda a produção da minha indústria tem que chegar até o consumidor final. Quem vai fazer chegar? O transporte. Né? Outra coisa importante é as telecomunicações, o sistema de comunicação, de computador, de internet, de telefonia, de fax, para poder fazer as informações circularem. Resumindo, pessoal, hoje para uma indústria se instalar, ela vai olhar se naquele lugar existe infraestrutura. Senão ela não vai. Tem aquela infraestrutura, a indústria vai. E essa indústria se instalando ali naquele local, naquele lugar, essa indústria, com o passar dos anos, ela vai fazer com que aquele lugar se transforme cada vez mais. Por quê? As pessoas que trabalham nessa indústria vão passar a morar próximo a ela. Um bairro vai acabar surgindo próximo da indústria. Essas pessoas ficam doentes, precisam ir para o hospital, precisam ir para a farmácia, surge hospital, surge farmácias, pronto-socorro. Essas pessoas precisam consumir, comprar roupa, surge lojas próximo desse bairro. Elas precisam comprar alimentos, surge supermercados. Resumindo, a indústria se instala em um determinado lugar e ela acaba funcionando como um imã. Ela atrai outros empreendimentos, outros negócios, atrai pessoas que vão morar ali, aumenta a cidade, aumenta o número de pessoas e outras atividades econômicas vão surgindo para atender às necessidades dessa população que vai crescendo no entorno da indústria. Então, resumindo, pessoal, a indústria ela favorece a urbanização. Olha aqui, ó, uma grande cidade. Essa cidade ela surgiu pequena, ela foi crescendo, se transformando ao longo das transformações da história que a indústria promoveu.
Então, assim, terminamos a nossa aula. O importante é vocês entenderem o quanto que a atividade industrial contribui para as mudanças, para transformações no espaço, na medida em que atrai novos empreendimentos, novos negócios, mais pessoas. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço.